dia, queridos amigos, queridas amigas, ouvintes da Rádio Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Hoje, sexta-feira, são 6 horas da manhã, dia 12 de julho de 2019. Eu sou João Paulo Miranda e este é o seu programa, o nosso programa Semente Abstrata. O nosso querido irmão Ademir pede desculpas a vocês, queridos ouvintes, queridos telespectadores, mas ele infelizmente não pôde estar presente hoje novamente, por questões de compromisso de trabalho. Ele manda um grande abraço e torçamos para que na semana que vem esteja aqui conosco novamente. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato conosco para críticas, dúvidas, sugestões, escrevam para nós no e-mail sementeabstrata@gmail.com. E se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite a nossa página no Facebook, facebook.com/sementeabstrata, na nossa página do Instagram, @sementeabstrata, e no YouTube, na nossa página youtube.com/sementeabstrata. No YouTube vocês vão ter contato com mais de uma centena de vídeos, tanto do Semente Abstrata como ainda do antigo Núcleo 137. Esperamos, na verdade, que vocês gostem e compartilhem o nosso conteúdo com o maior número de pessoas. Bom, pessoal, dados os avisos iniciais, vou trazer o tema do programa de hoje. Aproveitando que no próximo domingo, dia 14, nós temos o aniversário da deflagração, do início da Revolução Francesa, que se deu com a tomada da Bastilha, né, no dia 14 de julho de 1789. Eu vou falar um pouquinho, não especificamente sobre a Revolução Francesa, mas de duas figuras, de duas personalidades que tiveram um papel não apenas importante, mas um papel essencial na deflagração da Revolução Francesa, que são as figuras dos condes de São Germano e Cagliostro. Os polêmicos e enigmáticos condes de São Germano e Cagliostro. Eu gostaria de, antes de nós começarmos, de enfatizar o seguinte: nós, em nome do Semente Abstrata, nós não pretendemos de forma alguma esgotar esse tema, primeiro porque é um tema inesgotável e é um tema realmente repleto de enigmas e de mistérios. Mas nós pretendemos aí trazer um pouco mais, alguns elementos a mais nessa fantástica parte da história da história da humanidade, né? Não apenas da história da Europa, mas da história da humanidade, já que a Revolução Francesa é um marco. A Revolução Francesa, ela transformou a história de toda a humanidade, né? Não apenas da Europa ou do Ocidente. E vocês vão perceber que, normalmente, vocês vão encontrar informações, a princípio, que parecem desencontradas, né? Porque você pode falar assim: puxa, mas eu li no livro tal falando uma coisa, eu li num outro livro, um outro autor falando outra coisa. E isso é normal. Isso não significa que o livro que você leu, que o autor que você leu esteja equivocado, esteja errado. E isso acontece, já de antemão, já adiantando essa questão a vocês, pelo próprio propósito da questão. Quando se existe um trabalho oculto, um trabalho em que está envolvido a Agartha, que está envolvido o governo oculto do mundo, como foi o caso da Revolução Francesa, muito, muito, muito emblemático, essas confusões, entre aspas, fazem parte do jogo, né? Elas são até necessárias. Então, muitas vezes, até nomes, você fala assim: puxa, não, mas quem é este fulano? Este fulano é o mesmo que este cicrano, e esta é a figura feminina, este é masculino. Enfim, essas questões existem mesmo, e eu vou procurar trazer alguns elementos aqui que pode, por um lado, aumentar
às vezes até a confusão, né? Mas eu acredito que para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, eu acredito que os elementos que eu vou trazer vão ajudar a elucidar muito dos mistérios aí que envolvem a Revolução Francesa e, logicamente, as figuras do Conde de Cagliostro e do Conde de São Germano. Aproveitando também, eu estou me baseando principalmente no trabalho escrito deixado pelo professor Henrique José de Souza, fundador da antiga Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, e de muitos dos membros antigos da nossa sociedade, da Sociedade Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, figuras como o saudoso Sebastião Vieira Vidal, Antônio Castanho Ferreira e Roberto Luciula, dentre outros. Tá? Deixo aqui até minhas homenagens a todos eles também. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeiro, então, vamos falar de São Germano, né? São Germano, que é mais conhecido como Conde de Saint-Germain, né? São Germano é o aportuguesamento de Saint-Germain. Como nós falamos a língua portuguesa, nós optamos aí por falar então Conde de São Germano. Conde de São Germano, pessoal, foi uma das figuras mais emblemáticas e enigmáticas do século XVIII. O século XVIII, ele aparecia, né, ele surgia em diversas cortes europeias. Ele apareceu na corte francesa, apareceu na Inglaterra, apareceu na corte russa, apareceu nas cortes alemãs. E ele sempre se mostrava como uma figura muito, como é que eu posso dizer? Uma pessoa com um brilho pessoal muito grande, né? As pessoas ficavam fascinadas por ele, ficavam fascinadas por sua figura. Ele era um homem muito sedutor, muito inteligente, falava diversas línguas, era músico, era alquimista, era um homem supostamente muito rico e que sabia de muita coisa. Ele se tornou amigo pessoal do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que disse certa vez que a personalidade de Saint-Germain tinha sido uma das mais enigmáticas e mais fascinantes que ele havia conhecido na vida dele. O filósofo, escritor Voltaire, também, em certa ocasião, atribui-se a ele essa frase, né? Carece de fontes, mas acredita-se a ele, que ele teria dito que São Germano era o homem que tudo sabia e de quem pouco se sabia, né? E que nunca envelhecia. E é bastante interessante essa parte do envelhecimento, porque, como eu disse, ele durante o século XVIII, principalmente, ele surgia nas cortes europeias em todo o decorrer, né, dos anos de 1700. Ele começou a aparecer nas cortes aí no começo dos anos de 1700 e foi visto, vamos dizer assim, pela última vez na época da Revolução Francesa, em 1789. Quer dizer, durante mais de 70 anos, ele surgia nas cortes e sempre com a mesma aparência. Com a aparência de um homem de mais ou menos 40 anos de idade. Se conta até que uma nobre francesa, que agora eu não me lembro do nome, mas que ela certa vez encontrou com o Conde de São Germano em Paris e ela falou para ele: mas eu conheci o senhor quando eu era uma garota, eu era uma menina, praticamente uma criança, hoje eu sou uma anciã, isso faz 50, 60 anos e o senhor mantém a mesma aparência, mas como pode isso acontecer? Né? E de fato, esse é um dos principais e mais fascinantes mistérios que envolvem a personalidade de São Germano. Ele teria supostamente, inclusive, falecido no ano de 1784. Né? Surgiu esse rumor de que ele teria falecido na Alemanha, né, numa dos seus experimentos alquímicos.
E durante alguns anos se acreditou que ele houvesse morrido. Até que em 1789 ele surge na França, às vésperas da Revolução Francesa. Quando ele surge em Paris, às vésperas da Revolução Francesa, ele procura uma figura que era chamada Condessa de Adhemar. Condessa de Adhemar era uma nobre que vivia na corte francesa já há muitos anos. Tinha feito parte da corte do rei Luís XV, onde ela tinha conhecido o conde de São Germano, tinha se tornado sua amiga. E aí, em 1789, quando reinavam rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, São Germano procura então a Condessa de Adhemar para alertá-la, dizendo que ele precisaria entrar em contato diretamente com a rainha Maria Antonieta e com o rei Luís XVI para alertá-los sobre um iminente caos social, político-social que estava para acontecer na França. Se não fossem tomadas providências urgentes. E essas providências seriam justamente reformas sociais, reformas políticas, reformas econômicas. Nós nos vemos isso nos livros de história, que durante esse período a França passava por seríssimos problemas econômicos, sociais, né? A maior parte do povo na miséria, né? E os nobres e o clero, enfim, e a realeza vivendo no alto luxo. A Condessa de Adhemar, conhecedora da capacidade, né, e do poder de São Germano, ela consegue uma audiência dele com a rainha Maria Antonieta. E ele alerta a Maria Antonieta, tudo que ele havia falado para a Condessa de Adhemar, ele fala para a rainha, e fala inclusive que ele gostaria de se reunir com o rei, né, inclusive para auxiliar nesse processo de reforma, de uma reforma profunda no Estado francês, a fim de evitar a deflagração desse caos. O que acontece, infelizmente, é que a rainha Maria Antonieta não dá muita importância ao alerta de São Germano. Ela até acredita que ele seja um pouco charlatão, como, aliás, era muito difundido na época, né? A personalidade dele foi muito estigmatizada. Mas, enfim, a Maria Antonieta faz pouco caso dos alertas de São Germano. E aí acontece o seguinte. São Germano representava a face amorosa, representava a parte do construens, né? Nós chamamos de construens, da linguagem universal expressa na própria lei da polaridade, na lei hermética da polaridade. Então, na lei hermética na polaridade, São Germano representava o amor, representava a face do construens. Ele entrou no contexto da França naquela época para tentar fazer aquela transformação, ajudar naquela transformação político-econômica social absolutamente necessária pela face do amor. Como ele não conseguiu, o que acontece? Entra o outro lado da moeda, certo? Entra a outra face, entra o rigor. Sai o amor e entra o rigor. Sai a face do construens, entra a face do quê? Do destruens. Então, São Germano sai do contexto e entra a figura do Conde de Cagliostro. Entra a figura do Conde de Cagliostro, que era o grão-copta da maçonaria egípcia. Conde de Cagliostro, ele tinha também uma personalidade ligada a ele, chamado José Bálsamo. Inclusive, vocês lembram que eu falei que existe muita confusão nesse sentido, né? Dessas personalidades, tudo realmente.
Existem autores que consideram que Conde de Cagliostro e José Bálsamo seriam o mesmo ser. Existem autores que dizem que não, que seriam diferentes. Na verdade, nós podemos dizer o seguinte: São Germano, Cagliostro e José Bálsamo formavam uma tríade. Toda vez que a lei maior que a tudo e a todos rege, precisa se manifestar, precisa atuar com uma finalidade específica, como foi o caso da Revolução Francesa, certo? Sempre é necessário que exista uma tríade. E nesse caso, lembrando que o número 3 é o número da manifestação e é o número do equilíbrio. Por isso existem os mistérios das trindades, que nós já falamos aqui no nosso programa várias vezes. Enfim, então existe numa ponta do triângulo a figura de São Germano, na outra ponta o Conde de Cagliostro e na outra José Bálsamo. José Bálsamo entra no jogo quando São Germano sai. Perfeito. Só que o José Bálsamo ele representava, vamos dizer assim, a face mais exterior de Cagliostro. O Conde de Cagliostro trabalhava muito ocultamente. Inclusive, se diz que em diversas reuniões maçônicas, enfim, o Conde de Cagliostro, assim como o próprio São Germano, muitas vezes se apresentava com a face coberta. Então, existe mesmo essa... Vocês veem que desde aquela época existe essa confusão, entre aspas, proposital. Afinal, era um trabalho de lei, um trabalho muito, muito, muito importante, que nós não temos nem ideia da importância, da magnitude que foi esse trabalho. Mas, enfim, entrou a figura de Cagliostro porque a mudança era absolutamente necessária naquele período. A revolução se tornou necessária. E se tornou através da face do quê? Do rigor. Cagliostro deflagra a revolução através de uma sigla sagrada, LPD, que na língua latina, né, significa Lilium Pedibus Destrui, cuja tradução seria aproximada à destruição da flor de lis. E por que a destruição da flor de lis? Vou falar rapidamente, porque o tempo está correndo. A flor de lis era um símbolo utilizado pela dinastia dos Bourbons, que governavam na França naquela época. Já governavam a França, a dinastia de Bourbon, há mais de 200 anos. E era uma linhagem aí que remontava, enfim, a quase um milênio. Mas a dinastia Bourbon governava na França há cerca de exatamente 200 anos. E o símbolo da casa de Bourbon era a flor de lis, né? E se dizia que os Bourbons haviam conspurcado os valores da flor de lis. E por quê? Porque, na verdade, a flor de lis é um símbolo sagrado. A flor de lis é um símbolo que representa a Agartha, que representa o governo oculto do mundo. É um símbolo que representa o equilíbrio, o supremo equilíbrio. O equilíbrio entre o poder superior e o inferior, o equilíbrio entre o poder espiritual e o poder material. A flor de lis representa o androgenismo, né? A fusão equilibrada entre os princípios masculino e feminino. Então, a Revolução Francesa ela teve esse atributo de se resgatar o valor da flor de lis, que havia sido conspurcado pelos Bourbons, que então governavam a França, que tinham deixado, né, a França entrar nesse processo de decadência, né? Era um ciclo apodrecido e gasto, que precisaria ser renovado. São Germano tentou pela face amorosa, não foi possível, entrou o Conde de Cagliostro pela face rigorosa. Como a face rigorosa foi a que prevaleceu na Revolução Francesa, a face do caos, a Revolução acabou se tornando um banho de sangue. Foi uma guerra terrível, né? Que durou aí vários anos. Muita gente morreu. A guilhotina
não parava de funcionar um minuto. Né? Se falou assim, é o período de terror, né, que se implantou na França naquela época. E, infelizmente, né, o que ocorre é que o trabalho de São Germano, né, era trazer essa reforma social, político-econômica com vistas para restabelecer a sinarquia. Há alguns programas atrás eu falei um pouquinho de Saint-Yves d'Alvedre, eu trouxe falando um pouco de sinarquia, que é um sistema político, econômico e social ideal, equilibrado. E os princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, são princípios sinárquicos. E a Revolução Francesa deveria ter trazido esses princípios para que os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade fossem espalhados aí pela Europa e pelo mundo inteiro, né? Como uma forma de restabelecer a sinarquia, de começar a se restabelecer a sinarquia na face da terra, nos estados, tanto da Europa como na América. A própria Revolução Americana também, a revolução que levou à independência dos Estados Unidos, tem relação direta também com essas figuras de São Germano, de Cagliostro. E também tinha esse propósito sinárquico de liberdade, igualdade e fraternidade muito forte também. Mas, infelizmente, até por esse desequilíbrio, né, que a Revolução Francesa trouxe, porque, enfim, se tornou um caos e um banho de sangue, os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, eles acabaram não sendo, né, não sendo cultivados, né, não foram engendrados de uma forma coordenada, né, de uma forma equilibrada entre si. Acabaram gerando sistemas políticos, econômicos antagônicos entre si, que não conversam um com o outro. Isso se mantém até os dias de hoje. E, enfim, o que ocorre realmente é que esse desequilíbrio causado, né, pela Revolução Francesa não ter tido o resultado que se esperava, o resultado equilibrado, acabou levando esse desequilíbrio, enfim, que nós vivemos até hoje, né, desses sistemas políticos, econômicos, sociais, de ideologias políticas e sociais que mesmo nos dias de hoje não fazem mais sentido, porque nós não temos, em nenhum estado da face da Terra, nós temos uma sociedade perfeitamente equilibrada. Existem algumas que estão mais próximas, vamos dizer assim, de um propósito sinárquico, né? Sociedades mais justas, em que se existe, né, em que se cultiva a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, junto com um princípio, junto com uma busca de uma justiça social, de igualdade, enfim. Mas na maior parte do mundo, o que nós vivemos é justamente o contrário disso, né? E aqui no Brasil, especialmente, nós temos uma realidade muito forte nesse sentido também, né? O que é muito triste. Mas fica, então, aqui essa homenagem à Revolução Francesa, né? Essa homenagem, mais do que a Revolução Francesa, né? Essa homenagem ao trabalho dessas figuras, né, de São Germano e de Cagliostro, e para que seja mantida viva a chama dos ideais verdadeiros da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, né, e que eles possam realmente ser mantidos, ser cultivados, para que eles trabalhem de uma maneira equilibrada e coordenada entre si. Pessoal, nosso tempo está se esgotando. Eu deixo aqui, então, o fechamento desse programa, dizendo o seguinte, que
na verdade, né, São Germano e Cagliostro essencialmente são o mesmo ser, sendo um a face do rigor, Cagliostro, Conde de Cagliostro, e o outro a face do amor, né, Conde de São Germano. Trazendo aí, então, já esse próprio... Eu vou até trazer uma proposta de reflexão baseada na própria lei hermética da polaridade. Tá? A própria lei hermética da polaridade, porque eles representam uma polaridade muito forte. E fechando, então, o nosso programa, eu vou trazer uma frase que eu acho bastante emblemática, que é de um filósofo chamado, eu não, na verdade não conhecia, chamado Montagu, que é citado pelo professor Henrique José de Souza no seu livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação. E que fala justamente, é muito apropriado a esse contexto da Revolução Francesa, porque fala justamente desse resultado, que ficou muito, muito aquém do que se esperava, né, do que se almejava realmente da Revolução. Isso pela falta, né, de valor. É aquilo, a revolução que não tem valor, ela acaba se tornando uma rebelião por rebelião, a rebeldia sem causa. Então eu fecho aqui o nosso bate-papo com essa frase muito legal do filósofo Montagu. Se os homens não adquirirem convicções morais muito mais completas e profundas, todas as tentativas de reforma política ou social, além de ilusórias, concorrerão para aumentar a desordem e a balbúrdia contemporâneas. Obrigado, pessoal. Ótimo dia, bom fim de semana, uma ótima semana para todos. Semana que vem estaremos de volta. Até logo.